Gêmeos, cheguei. Cheguei para sua leitura, uma leitura intuitiva, atemporal, coletiva. Pegue para você somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu repertório de vida. Se nada ressoar, está tudo bem. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, que lá pode ter uma mensagem bem bacana para vocês, tá bem? Lembrando que o oráculo e o tarô, eles escolhem com quem eles querem se comunicar, e por aqui são muitas pessoas, são muitas energias. Veja a leitura com bastante discernimento e maturidade. Se você quiser uma leitura particular, o link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E vamos lá, gêmeos, que vem a mensagem mais assertiva, mais elevada, mais iluminada para o coletivo de gêmeos. Hora de renascer. Tá. Mesa aberta para gêmeos. Não? Uma mensagem para gêmeos. Terra, estabilidade. Trabalho árduo, né, gêmeos? E construção sólida são o nome e sobrenome do elemento terra. Não há espaço para ações impulsivas. Só o gosto de planejar muito bem e arquitetar algo concreto. E também de se sentir útil, de se sentir produtivo, produtiva. O elemento é calmo e sabe respeitar as etapas. Utilize essas qualidades superiores para traçar a sua meta e alcançar seu objetivo. Só tome cuidado com o excesso, para não se tornar materialista, egoísta ou superprotetor, protetora com todos ao seu redor. Ou seja, anuncia um período onde vai requerer, né, muito de você, de trabalho, de persistência, de disciplina, para a construção de coisas de um futuro próximo e a longo prazo, de maneira mais sólida, requerendo planejamento, traçar metas e paciência, né, gêmeos? Fundo do deck, demanda. Ogum. Essa é a linha responsável pela fé que combate as aflições, as lutas e as batalhas provenientes do karma. Busque o equilíbrio e a ordem em sua vida e siga dentro da lei, para que seus caminhos se abram e seus inimigos se afastem. A energia necessária para as transformações que levarão você, gêmeos, à vitória sobre as batalhas da vida reside em você. Então, não é hora de desistir, não é hora de achar que nada está valendo a pena. Seja guerreiro, seja guerreira, lute com coragem o bom combate e vença as demandas. Ok, vamos lá. De onde vem essa energia? Rei de fogo, rei de bastos. Fala de liderança, de estar no comando, com determinação, buscando a sua independência, sendo leal à sua verdade, com otimismo, para que você possa conquistar aquilo que você almeja, com criatividade, com inovação, com desenvoltura.
Como está o geminiano? Como está a geminiana? 9 de água, 9 de copas, colheita, realização. Mas, se você é novo no canal, nesse deck em específico, 9 de copas, né, o naipe de água, ele sempre traz um senão. Então, aqui vem falando que tem colheita, que tem sonhos para serem realizados, mas tem um senão aqui. Fala de riqueza, fala de abundância. Um pouco de água agitada ali, montanha. Então, isso pode denotar bloqueios com relação a questões emocionais, porque tem um senão. Mas mesmo diante disso, tem... Olha que interessante. A ancestralidade aqui, ó, bem no cantinho. De um lado, bloqueio e do outro, a árvore. Mas esse bloqueio aqui, ó, tá sendo rompido. Tem água saindo bem do meio dele. A água tanto bate até que fura. Ok. O que precisa ser curado? Rei de água. Geminiana tá fechada, geminiana tá com o coração fechado, com sentimentos fechados. Não quer saber né? Abra seu coração e a mente a quem está à sua volta. Tá mais observando o movimento das coisas para depois pensar, para depois ver para quem se abre. Vem em busca de respeito. Um geminiano que tá literalmente fechado, emocionalmente fechado, os braços cruzados. Não quer saber. Não quer saber de nada que a aproxima, que o aproxime dos seus sentimentos mais nobres. Quais as possibilidades? O novo, o início, o novo ciclo, recomeçar. Oportunidades inesperadas surgem a partir do momento que você segue a sua verdade, que você continua na trilha de realizar os seus sonhos. Fundo do deck, um rei de espadas. Falando para cada vez mais você ser realista, você ser verdadeira com você. Fala de montar estrutura, de estabilizar e manter aqui a disciplina diante de uma rotina, para que os seus pensamentos cada vez mais te levem a ter o discernimento, a visão do todo, para poder seguir de cabeça erguida, porque o naipe de ar, né, de espadas, é o mais pesado de todo o tarô. E aqui vem falando, depois de toda a jornada, depois de todo o sofrimento, de toda a fofoca, de toda a confusão, depois de ter batido no subsolo do fundo do poço, de acreditar que não seria capaz de enfrentar a vida, entrando por vezes num processo de angústia mental, de fardo, muito estresse aqui. Enfim, o equilíbrio. Ok, vamos lá então. Vamos para a leitura de Gêmeos. Até agora foram só pontuações. Agora que entro na leitura aberta. O que é a leitura aberta? São pontos, são situações que precisam ser observadas pela geminiana, pelo geminiano, para que ele possa conquistar aquilo que almeja.
Só um pouquinho, gêmeos. O que temos para gêmeos? Às vezes, o geminiano tá tão focado numa coisa e ele não consegue ver que tem outras coisas que precisam ser resolvidas para que, de fato, ele possa alcançar aquilo que almeja. Isso é o que eu denomino, o que eu faço aqui na leitura aberta. E, por vezes, traz as situações do passado, sinaliza aqui o presente e denota, né, algumas questões ainda que estão por vir, mas, claro, lembrando sempre, cada um de nós tem um livre-arbítrio. Então, a partir das escolhas que cada um faz, as coisas mudam. E é isso. Cavaleiro de Espadas. Mudanças. Essa questão das mudanças já vem aparecendo, né, com bastante frequência aqui. Falando de mudanças, falando de um salto importante aqui. São mudanças que acontecem de maneira rápida na vida do geminiano, principalmente com relação à organização dos seus pensamentos. Tem cortes aqui, cortes importantes relacionado ao emocional, lembrando que vocês são regidos por Mercúrio, Mercúrio está retrógrado. Então, tem cortes importantes aqui de vínculos emocionais. E as coisas acontecendo de uma... É interessante porque o ano passado as coisas estavam muito arrastadas, né? Era nítido, né? As coisas paradas. E agora as coisas acontecendo de uma maneira bastante acelerada. E trazendo mudanças. Mas, ó, o que aparentemente de início pode não ser bom, tenha calma. Porque aqui tá falando de alguém que consegue aquilo que quer, desde que se mantenha com a mente equilibrada para agir assertivamente e com determinação. Então, por isso que essa questão, né, você tá muito nas emoções e meio, né, sisudo, fechado, com, né, os braços cerrados. Por quê? Porque ele está numa fase de cortes, de bloquear mesmo pessoas, situações, enfim, e aqui do que eu tô entendendo, não é uma questão que talvez você ou pessoas próximas a você possa denominar como egoísmo, não, aqui é uma questão de sobrevivência, tá? De sobrevivência para esse recomeço. É blindagem. Tô falando que é blindagem, porque apesar dos pesares, você tá aqui, ó, resistente, você tá cansado, tá exaurido, tá machucado emocionalmente, tá machucado fisicamente. Muitos aqui de vocês podem, né, nos últimos tempos, ter somatizado no corpo, enfim, patologias que ultrapassou, porque aqui fala de uma sobrecarga importante mental, emocional, e olha aqui, ó, tá bem, tá puxado, tá puxado. Só que, ó, novamente, o 9 aqui de bastos vem falando, não desista agora, gêmeos. Você já foi muito, mas muito longe. E o seu sucesso é uma questão de tempo, é questão pouca. Depois do 9 vem o 10, que é a finalização. Aqui o 9, lembra que eu falei aqui, ó, que tem ancestralidade, tem o bloqueio sendo furado, entende, ó, e tem colheita aqui, ó, e colheita que te leva a uma estabilidade, imperador, gente, que leva à estabilidade, que te leva não só ao sentimento, à sensação, mas de fato proteção, controle. Ó, vou fazer um parênteses aqui, tá?
Algumas pessoas aqui pode ter alguma questão com figura paterna. Alguma questão com figura paterna. De questão de confiabilidade, enfim, com figura paterna. Vamos ver se isso se desdobra mais, mas tá na sua energia aqui. Para alguns, é como se essa figura paterna aqui também contribuísse muito para esse desgaste. Vamos ver o que vem na sequência. Ainda mais na casa da cura, o sol. Coisas vindo às claras. Que mais? Essa figura paterna aqui tá duvidosa. Porque a carta do Papa, ela tá relacionando ao passado e ela tá tombando. Então não vem muito na questão de juntos vamos mais longe, vamos compartilhar conhecimento, muito pelo contrário, ela vem com um tom de desafio, entende? De pessoas que têm estilos de vida bem diferentes, não convencionais e vamos lá. Esse não convencional não é que a pessoa demonstra claramente esse estilo de vida não convencional. É na frente uma coisa, por trás é outra. E aqui vem falando de traição. Fala de inversão de papéis aqui também. Então, acredito que essa figura, esse parênteses aqui com pessoas que têm uma questão com a figura paterna, ou com alguém que faça, às vezes, é como se, de alguma maneira, essa figura paterna minasse a sua fé, sabe? Te colocasse num processo de falta de fé, de irrealização. Enfim. Até um certo abuso de poder, de controle, sabe? De querer controlar, ditar a tua vida, alguma coisa nesse sentido. Olha aqui, ó. Você tá cortando essa figura paterna aqui. E para os demais, porque aqui foi um parênteses, né? Enfim, e para que os demais, lembra que eu falei de cortes, do Mercúrio retrógrado, de pessoas do passado retornando e tudo mais, e você fechado para essas pessoas aonde existe esse elo emocional e tudo mais, ó, aqui a finalização, o 9 e o 10, na casa das possibilidades. É você seguindo em frente, levando só aquilo que agrega, aquilo que te prospera, se libertando daquilo que te impede, ó, de alcançar essa abundância e nitidamente, ó, tem um elo emocional, tem essa questão aqui dessa figura paterna, de controle, né, enfim, de toxicidade. De alguém que vende muito tradicional, mas fora dos olhos das pessoas é uma pessoa que não faz, não vive aquilo que demonstra, que quer que as pessoas acreditem. Não tem uma vida convencional não. Tradicional, não tem mesmo. Fundo do deck, o pendurado, o enforcado. É a questão do desapego.
discernimento, porque essa carta, o Rei de Espadas, também fala do desapego. Olha aqui. Desapego e desapego. É aquela história, né? Chega uma hora que cansa. E daí toda a estrutura, né, que é imposta, digamos, dentro aí do meio social onde você está imerso, você vê que não tem como ser sustentado e rompe. Aqui tá falando de rompimentos. De rompimentos para se ter a estabilidade almejada, é você abrindo os seus caminhos. Olha aqui, ó. Busque equilíbrio e ordem na sua vida e siga dentro da lei para que seus caminhos se abram e seus inimigos se afastem. Tá expresso ali. Vença suas demandas. É isso. Tem uma questão aqui com figuras paternas. O que mais? Pajem de espadas e 5 de paus. Olha isso. Verdades vindo à tona. Atrasos. Conflitos. Fofoca, falácia. Só que interessante. Tudo aquilo que foi atrasado, tudo aquilo que foi obscuro, toda a falta de verdade, vindo à tona, gente, entrega a todo mundo, porque o povo se utilizou do tempo para fazer fofoca, para fazer armadilha, para fazer falácia e não percebeu. Sabe aquela história dando corda para se enforcar? Porque o fogo tá pegando, inclusive na base, está tendo uma desconstrução aqui, tá? Da base. A base que sustentava as pessoas, que o grupo de pessoas que em vez de sabe aquela história, se não ajuda, então também não atrapalha? Mas não, o grupo aqui não ajudava e sim atrapalhava. A base, o que sustentava, tá ruindo. Tá ruindo. Eita, por que tá ruindo? É como se você estivesse saindo do controle, eles não têm mais, eles estão percebendo que não tem mais como te controlar. É como se o que eles fizessem não te abalasse mais, já não. Gente. E não adianta, é como se tivessem falando, conversando, eles. Gente, peraí. Oh, meu Deus, calma, peraí. Que mais? Cavaleiro de espadas e 8 de pentáculos. Novamente, olha aqui, eu tô falando que a base deles tá ruindo. Tá virando pó, tá virando cinza. Não importa mais o que eles falem, que eles façam, não te atinge mais. Você não tá mais no controle, muito pelo contrário, ó.
Você levanta a espada, você parte para o novo, trabalhando duro em busca do seu, buscando independência, seja de pensamento, seja financeiro, seja o que for, por conta do corte. E você vai sem dó e nem piedade, ó. É pena para tudo que é canto, esse monte de urubu aqui. Meu Deus! O que mais? A vitória. Olha isso! Não importa, não importa o que eles façam, porque a base deles. Ai, eu vou precisar clarificar isso. Vou precisar clarificar isso. O fundo do deck 3 de copas. Olha aí, a comemoração. Novas conexões, ó, pipoca, falando de cura, abundância, novas parcerias, novas pessoas, são novos vínculos emocionais. Por isso que aqui na casa da cura você tá, ó, sisuda, tá tipo, não, não quero saber. Você parte para cima, você banca a sua decisão e não importa que continuem fazendo, já não te atinge mais, a vitória já é certa, já foi decretada. E ó, cuidado aqui com essa figura paterna aqui. Porque ela traz. É aquela história, não é o que vende, não é o que fala. Eu vou tentar clarificar aqui rapidinho esse grupo, e daí, dependendo do que sair, eu faço a continuação. Senão, a gente para por aqui. Porque, não sei, eu fiquei com a sensação, tanto que ontem eu nem fiz leitura, porque eu fiz 2 leituras, o que habitualmente acaba acontecendo no canal, só que daí eu fiz o desdobramento, e as 2 teve desdobramento, e parece que vocês não curtiram não, então, se vocês me sinalizam aí, porque daí eu não faço, né? Eu pego meu tempo e faço outras coisas. Clarifica esse joguinho aqui, esse 5 aqui de paus, esse grupo. 2 de paus, escolhas. Dez de bastos. E a carta da força. Fundo do deck, a morte. É isso mesmo. A partir do momento que você toma essa postura de não baixar a guarda e de se blindar, enfim, de não importa o que falem, o que façam, você simplesmente está focado no seu. Eles se afastam também. Olha aqui, carta da morte, do renascimento. Por quê? Porque a base deles também está em transformação. Mas o que é essa base deles? O que sustenta eles? É isso que eu queria saber. Porque aqui é como se agora cada um tivesse fazendo as suas escolhas, é como se não tivessem mais trabalhando em grupo, entende? As articulações aqui estão sendo desfeitas. Eu vou ver. Depois, dependendo de como for, eu vou clarificar isso aqui. Eita. Ou não. Ou não. Põe pra correr. Bota pra correr. Peraí, gente, só um instantinho. Bota pra correr. Vai ficar lá fora ou vai ficar aqui dentro? Então para.
É sobre isso. Tá desarticulando aqui, tá indo embora. Alguma coisa, o que sustentava o vínculo aqui dessas articulações do grupo, porque para mim nitidamente vem de lugares diferentes, entende? Isso está sendo desfeito. Está sendo desfeito. E muito baseado na sua coragem de seguir em frente, da sua confiança em ir lá e fazer o corte, de fazer o que precisa ser feito, de superando. Tá vendo só? Quando a gente muda, o entorno também muda? É sobre isso. Ok, vamos lá? Vamos continuar. Vamos ver um resumo aqui? É porque o que está sobressaltando aqui é que é a finalização, que você, de alguma maneira, não está se deixando levar pelos elos emocionais, você nitidamente está dizendo não, cortando, e que isso está causando também um certo rebuliço naquilo que vinha, né, te atrasando, enfim, de alguma maneira te abalava. É como se estivesse perdendo, tá perdendo força mesmo. Olha aqui a sua progressão. Depois do pajem vem o cavaleiro. E depois do cavaleiro, interessante, né? Porque daí vem a rainha e aqui você dá um salto, você vai já pro rei, que é tipo, não, para mim chega. Já sei quais são as minhas prioridades, é mais ou menos isso. Só me faltava a coragem para fazer os cortes necessários. E você tá tendo essa coragem nitidamente. É como se você, consciente ou não, você desmantelou um grupo aqui. Você desmantelou um grupo. Você juntou o que você tinha, você, seja através de autoconhecimento, enfim, você foi buscar informação, você foi estudar, você foi, mesmo diante do novo, da situação nova, de conflito e de tudo mais, você conseguiu desmantelar um grupo aqui. A base de que, enfim, tá desmantelando. Ah, não, eu vou ter que clarificar isso aqui. Depois. Resumo para Gêmeos. Eu fico curiosa, uai. Vocês não ficam, não? Olha aqui. Olha aqui. Reiterando. As máscaras estão caindo. Não, vou ter que clarificar isso. Mas vai ser num outro vídeo, não vai ser nesse. O que mais? Porque quando é numa leitura particular, o consulente, ele fala, né, ele traz, ele fala, não, eu sei, esse grupo é fulano, beltrano, ciclano, daí eu já tenho uma noção maior, e até fica até mais fácil de eu ver o direcionamento do que está para acontecer. Aqui as máscaras estão caindo. O que eu queria, a resposta, o que eu queria saber, o pormenor aqui, o que tem, claro, o seu movimento, mas aqui tem uma coisa de, da base tá ruindo, mas também muito provocado por atos deles mesmos, entende? Vindo do próprio grupo. E por que eu tô falando isso? O fogo tá pegando aqui, ó, nos pés de alguns, e esse chão aqui é madeira. E eles não estão se dando conta, entende? Isso aqui tudo vai incinerar, vai virar cinza. E o que vem a confirmar para mim que nitidamente vai virar cinza, porque na hora que eu pedi para clarificar isso aqui, ó, que tá aqui, ó, esperando, carta da morte.
entendeu? Daí me aguçou mais ainda a querer saber essa história. Vamos lá, continuação. E ó, as máscaras estão caindo, cada um tá vendo que algo deu ruim ali. 3 de pentáculos com o cavaleiro de copas. O que isso vem anunciar bem no centro da sua leitura? Algo que também, tanto que eu clarifiquei um cigano aí, foi, né, anteontem. Tem proposta romântica, essa proposta romântica vem relacionado a, acredito que, né, quando você já tiver um pouco mais aberto, porque aqui você tá de braço fechado, faz isso aqui. Eu sou senhor, senhora das minhas emoções e decido por hora não abrir espaço para. Tá nítido aqui. Gente, tá tendo muita interferência a leitura de vocês, mas é limpeza, né? Limpeza é assim mesmo. E aqui vem. Só que olha a composição. E para quem quer aprender a jogar, fazer leitura de carta, uma das coisas que você também pode prestar atenção é na posição, na sequência, como as cartas caem. Olha só, e isso já tinha aparecido em outras leituras. Quem acompanha o canal é só vasculhar aí e vai lembrar. Primeiro, eu me abro para organizar a minha rotina, para começar a me experienciar diante do novo, de novas conexões, de novas oportunidades, de novas fontes de renda, com o auxílio dessas novas conexões. Só que a partir dessas novas conexões vai abrir caminho aqui para o afetivo, para o amoroso. Então pronto. É isso, propostas românticas, convites, atração. Olha, daria pra gente também fazer uma leitura só com essas 2 cartinhas aí para clarificar. Eu fico curiosa. Eu queria muito saber mais sobre isso daqui, entendeu? Vamos lá. Resumo. Olha aqui, o eremita. A sabedoria. Depois de toda a jornada, você consolida o conhecimento adquirido e parte para o novo, parte para o mundo. Por isso que a vitória está ali. Você está num processo aqui de aprendizagem. Você já começou um processo aqui de aprendizagem relacionado a novas fontes de renda, enfim. Tanto que, ó, aqui tem uma pessoa auxiliando, é você sim, pondo a mão na massa, e, né, e a expectativa do que precisa ser feito, do que precisa ser reproduzido, do que precisa ser aprendido. E na sequência vem o Cavaleiro de Copas. E daí você pega toda essa bagagem e dissemina para o mundo de diferentes maneiras. Mas claro, utilizando de novas ferramentas, de inovação. Tem uma conexão aqui. Tem uma conexão com... É interessante porque todo o seu processo é como se você fosse se despindo de crença, despindo de conexões, de elos, você foi se despindo de tudo. E felizmente ou infelizmente, enfim, o fato é que o que está mostrando aqui foi pela dor, por conta desse rei aqui, você se despiu, se desconstruiu e voltou a se construir. E todo esse processo fez com que você criasse um elo muito forte com aquilo que você tem fé, com aquilo que você acredita. Teve um despertar aqui. Por que eu tô falando isso? Porque é como se, além de você ter sido escolhida,
Você conseguiu ver o que precisava ser visto com relação àquilo que a ciência não consegue comprovar? E isso vai fazer parte do seu futuro, do seu dia a dia. E aonde que eu vejo isso? Você está com os pés descalços. Você aprendeu e continua a aprender a lidar não só com a sombra, mas também com a luz. E a partir daí encontrar o equilíbrio. A sombra, a luz, o equilíbrio. Nossa, que lindo, Gêmeos. Que lindo. Se você quiser, se você puder, seja aqui nos comentários ou mandando uma mensagem para mim no privado, me fala se essa leitura bateu com você, se conectou com você, para eu te conhecer, porque tá linda essa leitura. Linda, linda, linda. No fundo do deck, olha aqui, a maga, olha aqui tudo que eu descrevi aqui, olha aqui. Gente, por isso que eu falo, eu amo isso aqui. Eu amo, se eu pudesse. Nossa, eu viveria disso. Vamos fazer leitura particular comigo? Porque daí eu largo todos os meus outros afazeres, eu vou viver disso, vou ganhar dinheiro com isso. Olha isso, gente. Como diz a coleguinha, as energias não mentem. Olha isso. Tudo que eu fui vindo, fui intuindo e tudo mais, que tá expresso aqui, olha aqui, os pés descalços, né? Quer dizer, você se permitiu desconstruir para... É como se você tivesse se desconstruído para entrar em contato com a sua essência, com o seu propósito. E isso não significa viver só do espiritual, não. É você conseguir alinhar uma coisa com outra e levar o seu conhecimento para o mundo de uma maneira totalmente diferente do que já é conhecido, já é visto. Só que tem aqui algumas coisas que você precisa aprender, precisa compreender, entende? E daí quem tá no fundo do deck? A maga, a bruxinha, o bruxinho. Pronto, fecha o ciclo. Seus sapecas! Vamos lá? Futuro próximo. Para esse geminiano, para essa geminiana. Eles estão brigando entre eles. Alguma coisa deu errado, carta dos sentimentos, alguma coisa deu errado ali, por isso que a base está se desfazendo. E eles não estão mais conseguindo se entender, e as máscaras estão caindo, os aliados não são mais aliados, enfim, tem uma questão importante aqui. Essa leitura, o que sobressai mais é essa questão aqui, externa, essa questão, e essa daqui não, essa aqui já tá desvencilhada, mas aqui dá mais outras duas leituras. Futuro próximo para Gêmeos, futuro próximo para Gêmeos. Não tem. Ai, que horror. Futuro próximo para Gêmeos. Não quer falar? Não quer trazer pra gente, que é tudo curioso, tudo curioso? Carta das perdas. Bem aqui no centro. Vamos ver, peraí, esse deck ele é novo. Deixa eu ver especificamente aqui a carta 8. Só um instantinho, Gêmeos. Porque o 8 no outro deck seria a carta do caixão, que fala de finalização. Vamos ver aqui. A morte. A morte é um assunto que jamais se pesquisa. Trata-se apenas de um estado de transição kármica, de onde se retornará para um outro corpo, e assim
prosseguirá no processo de evolução espiritual. Esta carta simboliza a perda de energia própria, algumas coisas que já não têm mais vida, ou seja, que perdeu sua característica vibracional. Significa também uma interrupção, um intervalo, uma conclusão, o final de um ciclo. Pode ser relacionado ao mundo material ou ao mundo espiritual devido à sua analogia com os mortos. Tá vendo? Eles têm um significado mais diferenciado, digamos assim. São transformações. A carta da morte, ela fala de encerramentos, ela fala de transformação, e são transformações que têm um fundo, né, doloroso, são transformações dolorosas, mas que trazem sabedoria, trazem compreensão de coisas que, né, por vezes não se compreendia, mas traz a finalização aqui de um ciclo para que o outro seja iniciado bem no centro aqui da leitura. O que vem muito a corroborar com essa questão aqui, que está sendo finalizada, está sendo desfeita, né? Os aliados não se entendem mais. Carta das honrarias, tombada. A carta da lua, falando de mistério, falando de intuição, de ouvir mais a sua capacidade intuitiva. Vamos ver o que mais que eles falam aqui. Simboliza a influência que recebemos do plano astral. São os nossos merecimentos, nossas honrarias que passam a ser reconhecidas por todos aqueles que estão à nossa volta. Ter o próprio valor reconhecido. A compensação de todos os esforços, de todas as batalhas, as lutas, enfim, tudo aquilo no que nos empenhamos em favor de alguma pessoa ou de uma meta, de algo específico, mas caiu aqui tombadinho, né? Apesar que a gente tem aqui também a vitória. Eu vou tentar clarificar depois. A carta da criança, que pode estar falando não só do acolhimento da sua criança interior, mas de toda essa situação, podendo ter também crianças envolvidas. Deixa eu pegar aqui. O lado mais verdadeiro, mais sincero, se permitir vivenciar novas experiências, né? Foi aquilo que eu falei, né? Você se despiu dos preconceitos, das suas crenças, enfim, de confiar mais no seu sexto sentido. Ok, a última. Pode estar falando de filhos, né? Se você tem filhos. Futuro próximo, o cigano aqui de novo. Esse cigano tá que tá, né? E a torre aqui, a espiritualidade. Vamos ver do que se trata. Eu não queria mexer ali, é que eu gosto de clarificar com esse deck. Eu não gostaria de mexer ali. E também não queria usar esse aqui. Como que eu clarifico isso aqui agora? Enfim, eu vou pegar. Eu vou escolher, porque tem muita coisa aqui que daria para fazer outras leituras dos desdobramentos dessa aqui. Vamos lá, clarifica as honrarias. Por que caiu tombada, praticamente num bloqueio. Cavaleiro de paus. Porque a impulsividade pode atrapalhar as decisões impulsivas. O que mais? Olha aqui. Ela escorregou para cá, então eu vou respeitar. Não tome decisões impulsivas. Tudo está acontecendo da maneira que tem que ser feito. Continue focando no seu,
olha aqui, é a segunda vez que sai o 8 de pentáculos. Tem uma torre no oculto acontecendo quando se trata do material, do financeiro, mas tenha paciência, continue trabalhando duro. Aqui vem anunciando essa questão de um novo emprego, um novo negócio, de lapidação de habilidades, de você se especializando em fazer algo e é através disso que você vai alcançar o sucesso e a realização. O 8 de pentáculos por si só já fala de realização, de resultados e de recompensas, e o 9 de copas é os sonhos e desejos sendo realizados. Então calma, tem um processo aqui que você precisa se adaptar, enfim, ó, o desmantelamento da dor. Então calma, calma, só não tome decisões que depois você vá se arrepender. Tenha calma. Vamos clarificar ali o cigano? Essa energia masculina ali? Do que se trata? Clarifica o cigano. Nove de pentáculos, 9 de espadas. Tá perturbada essa pessoa, hein? Mas por que que apareceu aqui no seu futuro próximo e também na casa das possibilidades? Ela tá perturbada. Tem uma certa intervenção divina, mas é pouca. Ela tá em processo de transformação, em busca. Tá sendo oferecido aqui um caminho mais luminoso, um caminho de paz, um caminho de luz aqui. Mas não sei. O que mais? Tá perturbada, mentalmente perturbada. Recolhimento, ó, falei, tá sendo oferecido aqui a oportunidade de colocar as coisas em ordem e de seguir por um campo. Essa pessoa tá passando por um processo aqui, um processo que tá vendo? A espiritualidade até mesmo, né, das pessoas que causam o terror na vida dos outros, dá oportunidade de escolha, de seguir ainda assim por um caminho diferente. Aqui tá falando de remissão, tá? Remissão com 2 S's. Tá dando a oportunidade dela ter clareza, dela ter discernimento dos próprios atos e de transmutar isso. E tá mostrando que existe sim um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho mais iluminado aqui. Pelo que eu tô entendendo, gente, envolve uma criança aqui. Nossa, essa criança, ela tem um respaldo espiritual muito grande. Muito, muito. Mas também filho de bruxa, filho de bruxinho, bruxinho é, né? Bruxinha é. Nossa, essa criança aqui. Nossa. Por isso que tá dando a oportunidade para essa figura masculina se redimir. A última, que eu sempre pego 3 para clarificar, a última. E aí, o que que acontece? O julgamento com os enamorados. Hum.
por isso aqui a figura paterna. Porque, enfim, né, como eu não sei para quem é a leitura, eu estava achando que era, por exemplo, o seu pai, entende? Só que você já é adulto e tudo mais, e pelo que eu tô para alguns, claro, pode ser também, é uma leitura coletiva, mas aqui também tá falando por isso que aquela hora falou figuras paternas. Se vocês voltarem, vocês vão ver, teve uma hora que eu me lembro de ter falado figuras paternas, porque tá falando, tá bom, entendi. Tá falando não só do seu pai, ou da pessoa que constitui, que representa isso, mas também do pai dessa criança aqui, ó. Gente, essa criança aqui, ela não é, quando eu digo ela não ia sair, ela não é normal, ela é uma criança extremamente abençoada, extremamente protegida espiritualmente. E aqui, ó, essa pessoa tá se dando a oportunidade, por quê? Porque ela também está sob julgamento. E olha aqui, do que eu tô entendendo, ela ainda é apaixonada por vocês. E parece que a ficha tá caindo aqui. E daí, claro, você adapta. O meu público, na sua grande maioria, é feminino. Mas se você, enfim, né, é homem, é só colocar a pessoa, enfim, entende? Olha, fundo do deck, 5 de pentáculos. Mas sabe o que fez. Não tem volta. Não é que não tem volta, tem uma vergonha aqui. Nossa, gente, essa pessoa, sabe lá Deus por quê, por imaturidade, não sei lá, né? Vai saber o que aconteceu aqui. Mas essa pessoa, além dela estar sob julgamento, ela tá bastante perturbada, ela tá em recolhimento, e assim, é como se ela tivesse num processo de revisão de vida, dos seus atos e tudo mais. E agora, esse 5 de pentáculos aqui, vai muito além, o significado aqui vai muito além de material. Eu nem vou trazer nesse contexto, porque não é isso. É como se agora tivesse caindo, lembra que eu falei que ela estava em transmutação e tudo mais? Que estava sendo mostrado que existe outros caminhos, um caminho de paz, um caminho de luz e tudo mais. É como se ela tá caindo a ficha da riqueza que essa pessoa tinha e que perdeu. E que não tem, do que eu tô entendendo aqui, não tem como. Até tem, porque ó, a porta tá fechada, mas a chave tá aqui. Agora, o que isso significa é dessa pessoa, acredito eu, que é dessa pessoa ter a oportunidade de seguir, né, por um caminho iluminado e sair disso daqui, ó. Gente, ora, rendi uma outra leitura aqui. Rendia fácil. Vamos lá. Oráculo das Benzedeiras, mensagem para Gêmeos. Nossa, vários grupos aqui, né? Vários grupos. Porque recordação, passado caiu invertido, porque é daqui e também remete ao eremita. Nossa, daqui rendia várias coisas. Mas enfim. O silêncio e desvela quem? As novidades. Quem mais? As falsidades,
as alianças e os livros. E tem uma outra carta aqui que tá chamando a atenção, que é quem? A segurança. Isso aqui me remete muito a isso aqui, ó. As alianças estão ruindo, a falsidade, os aliados não são mais aliados, alguma coisa tá acontecendo ali, ó, e vem trazendo notícias, vem trazendo novidades. E o espiritual tá só de olho, tá só vendo. O que mais para Gêmeos? O amor. A última. Vieram duas cartas, a limpeza e a alegria. É, fundo do deck, verdade. Tem verdade vindo à tona, já tinha falado ali. Tem você despertando também, saindo de um estágio aqui de dormência, de apatia. Nossa, essa leitura tá bem rica, hein? Bem rica de informações. Nossa, já passou de 1 hora de leitura. Nossa, não ia pegar as outras coisas, não vou não. Peraí, já vou pros ciganos. Nossa, senão fica grande demais. Daí vocês também não olham, vocês não assistem até o final, daí eu fico chateada porque vocês não assistiram. Daí isso já fala, ah, não vou fazer mais leitura. Mensagem final com os ciganos para Gêmeos. Olha que ancestralidade. Sempre colhemos os frutos do que plantamos. Uma minúscula semente poderá conter frutos saborosos, a sombra necessária na estrada da vida, Gêmeos. Então não desista. Chegou seu tempo, desfrute da proteção, do equilíbrio e da felicidade. Continue semeando boas sementes. No fundo do deck, o cão. Ter amigos significa ter uma postura de respeito, a liberdade do outro, de solidariedade, de saber ouvir, de não cobrar ou exigir. Ser amigo é gostar do ser e não do ter. É estar presente sempre e não só nos momentos de felicidade. E você está aprendendo e não só, você aprendeu e está executando isso com esse rei de copas. É isso, Gêmeos. Desculpa a leitura, ficou comprida, mas é que eu queria entender. Aqui tem questões profundas e importantes que eu vou ver se eu consigo clarificar. E é isso. Desce o dedo no like, se inscreve no canal, comenta, salva, compartilha, dá o seu hypar. Deixo aqui meu forte e carinhoso abraço e até a próxima leitura.